Se você trouxe a palavra do Senhor e quiser abrir aí na sua Bíblia, em Romanos 12, no Novo Testamento, ou então você pode acompanhar aqui junto comigo, amém? Vamos ler juntos? Romanos 12, 1 diz assim, vamos ler comigo. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ou seja, logo aqui em Romanos, Paulo está falando ali para as pessoas para entregar o corpo, a vida, para quem? Para Deus, para o Senhor. E o nosso corpo, a nossa vida deve ser entregue para o Senhor pela metade? Não. Só uma partezinha? Não. A gente precisa nos entregar para que a nossa vida seja um sacrifício. Para que a nossa vida seja de fato para o Senhor, né? Seja um sacrifício vivo e santo, que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não é só com as suas palavras, como muitas pessoas que só adoram a Deus falando: ah, eu vou para a igreja, mas chega lá fora, está fazendo um monte de coisa errada. Está fazendo fofoca, está contando mentiras, está falando palavrão. É dessa forma que o Senhor quer? Não. Ele quer que a gente seja inteiro, né? Que a gente se entregue de corpo e alma para Ele. E isso precisa exigir da gente sacrifício, porque a gente chega com vários problemas, várias dificuldades, várias debilidades, vários pecados. Só que a gente precisa se permitir passar e se sacrificar, abrir mão daquilo que não agrada o Senhor para fazer a vontade dele. E no próximo, no Romanos 12, 2, diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem já ouviu esse versículo? Quem lembra que Deus falou recentemente através dessa palavra conosco? E aí a pergunta que não quer calar: por que será que Deus ele trouxe essa mesma palavra hoje para falar com a gente? Porque, não sei se você sabe, a gente não vem aqui e fala assim: ai, sabe o que eu já sei? Ah, até aquela pessoa está precisando de uma palavra, eu vou pegar e vou pregar para ela. É assim que funciona? Não. A gente ora a Deus, fala: Senhor, o Senhor conhece o que se passa no coração das pessoas. O Senhor sabe qual que é a necessidade de cada um. Me dá, Senhor, a palavra. O que o Senhor quer falar? E Ele fala. E Ele traz na palavra. E se Ele trouxe essa palavra, é porque Ele quer tratar ainda mais na nossa mente, no nosso coração. E para reforçar, vamos ler juntos, vocês repitam comigo. E não vos conformeis, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente fala da nossa mente, a gente fala dos nossos pensamentos, a gente fala do nosso interior. Só que hoje o Senhor ele quer falar conosco de uma forma diferente. E eu vou começar fazendo uma pergunta: quem aqui é influenciável? E quem aqui fala: não, eu não sou influenciável, eu não sou Maria vai com as outras, eu tenho a minha própria opinião? Quem aqui é Maria vai com as outras? Levanta a mão. Ninguém é Maria vai com as outras? Quem aqui tem opinião própria? Levanta a mão. E fala assim: não, nada me influencia. Levanta a mão. Quem está falando assim: não, nada me influencia, eu tenho opinião própria, certo? Tá bom. Antes da gente
Eu vou chamar aqui 6 pessoas, hein, Gabriel? Pode vir. Pode vir aqui, fica você aqui. Pode vir, vem você. Pronto. 3 de cada lado. Ó, 3 de cada lado. Não é pra conversar. Fica aqui, ó. 1, 2, 3, assim, ó. Assim e assim. Isso. Mais pra lá, por favor, pra todo mundo ver. Aí. Ó, eu vou dar um copinho pra cada um. Tá? Tá todo mundo enxergando eles aqui, pessoal? Sim. Tá, um copinho pra cada um. Ó, eu quero que vocês prestem muita atenção em mim. Não prestem atenção em ninguém. Presta atenção no que eu vou fazer. Ó, quando eu falar já, 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e... E aí, gente? E aí, gente? De novo. Vamos ver se eles vão saber o que é pra fazer. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Isso aí. Isso aí. Gente, calma que é o exemplo. Eu falei em algum momento que era pra apertar o copinho? Não. Por que você apertou, Isabela? Pra salvar o exemplo, obrigada. Eu já pensei. Obrigada, mulher de Deus. Mas eu olhei pra ela e eu influenciei ela. Você foi influenciada por mim? Não, era uma ensinação. Era uma ensinação ótima. Ó, presta atenção. Mas quando eu fiz a primeira vez, por isso que todo mundo já sabia, quando eu fiz coisas lá, todo mundo foi influenciável. Ó, prestem atenção. Quantas vezes a gente é influenciável, muitas vezes sem perceber? Sem perceber. Eu olhei pra Isabela assim, tipo, dei um toque pra ela, foi lá e ela apertou o copinho. Vamos fazer outro. Pode sentar todo mundo agora. Agora eu vou fazer com toda a igreja. Não, é pra mim. Vamos lá. Toda a igreja agora, todo mundo agora, vai pegar a mão, vai fechar. Fecharam? Uma mão. Vamos fechar. Agora todo mundo vai levantar o dedo mindinho, vai. Você acertou. Depois foi todo mundo na onda do Júnior, tá? Vai precisar pra falar. Fizeram assim, depois fizeram assim. O que eu falei? Pra levantar o dedo mindinho. Por que muita gente foi junto comigo? Por quê? Eu acabei influenciando, né? Sem querer, eu acabei influenciando. Agora todo mundo, a outra mão. Todo mundo faz assim na perna. Todo mundo. Esquenta. Agora você vai colocar a mão na nuca. E aí, pessoal? Como que foi? O pessoal disfarçando assim, ó. Eu vi, tá, gente? O pessoal fez assim, ó. Disfarçando. Foi só, né, na verdade, 3 exemplos pra gente perceber o quanto às vezes eu falo assim, não, eu tenho opinião própria, eu não sou influenciável, mas será? Será que os seus amigos da escola, que muitas vezes ouvem músicas de funk pejorativas, às vezes, né, falam palavrão, será que eles não te influenciam? Será que às vezes nos seus pensamentos você não acaba também falando palavrão? Ou será que em alguma área da sua vida você não está sendo influenciado? E aí a pergunta que eu te faço é: será que o que influencia você são as coisas boas? Tudo bem a gente ser influenciado pelas coisas boas, né? Ou será que você tem sido influenciado pelas coisas ruins? Uma vez eu vim aqui no culto e eu peguei uma Coca-Cola, quem lembra?
rede social, você vê uma pessoa fazendo tal coisa e você também fica com vontade. A questão que hoje Deus quer trazer para você é a seguinte, pode fazer a pergunta ali no próximo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Como está seu ambiente externo? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque quando eu me converti, há 18 anos atrás, eu tinha 12 anos, o meu ambiente externo tinha coisas que eu não podia controlar. Vamos supor, eu ia para a escola, igual você, para a escola, né? Os adolescentes, vai para o trabalho. Tem coisas que você não pode controlar, mas tem coisas que você pode sim, e vai determinar a sua vida. Você pode determinar e escolher o que você vai assistir nas suas redes sociais, o que você vai assistir na TV, na Netflix, com que amigos você vai conversar. Logo quando eu me converti, só tinha uma pessoa que ia para a igreja junto comigo e a gente estudava juntas. Só que todas as outras minhas amigas, elas não eram de Deus, pelo contrário, elas falavam de ficar, de namorar, de beijar, eram esses os assuntos. Já dançava funk naquela época. E aos poucos eu tive que mudar o meu ambiente externo. Não é que eu estava excluindo elas, tá? Não é sobre isso. Não é sobre você excluir as pessoas. Pelo contrário. Eu conversava, eu evangelizava, mas eu percebi que aqueles assuntos de ficar falando toda hora de beijar, de namorar, de ficar, as meninas com 12, 13, 14, 15 anos já se relacionavam, eu percebi que eu podia escolher. Escolher não estar ali. E começar a fazer um novo ambiente. E na sua vida, adolescentes, por mais que vocês falem, ah não, mas eu não posso escolher. Você pode. Você pode começar a tomar cuidado com as amizades, com quem você fala, com quem você conversa. Eu lembro que na época eu gostava de ouvir várias coisas, pagode, sertanejo. Eu tive que começar a entender que quando eu escutava essas músicas, vinha sentimentos, vinha vontades. Então eu tive que começar a mudar, a selecionar o ambiente externo. Deixa eu colocar aqui um louvor. Deixa eu ficar próximo de pessoas que a gente vai falar de assuntos saudáveis. Vamos falar da escola, da matéria, do futuro. E não só de ficar, de beijar, de namorar. E na sua vida, eu quero que você analise. Sabe por que muitas vezes você vem para a igreja e sai daqui forte, chega lá fora, cai, ou cede, ou não tem forças para prosseguir? Como que está seu ambiente? Você pode escolher e reformular tudo ao seu redor. Algumas vezes, claro, vai ter coisa que não tem como, igual no seu trabalho. Você não tem ali, né? A pessoa que trabalha com você. A pessoa vai trabalhar com você, pronto, acabou. Você vai estar lá com ela, você vai evangelizar. Mas existem coisas que você pode organizar. E na minha época da escola, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a evangelizar pessoas. Logo, pessoas da minha própria escola começaram a vir para a igreja. E a gente começou a fazer ali um grupo, vamos dizer assim, de pessoas de Deus, de pessoas de fé. Mas não foi do nada, não foi do zero. Teve que ter ali um esforço da minha parte de organizar o meu ambiente externo. Quem aqui em casa já deixou uma bagunça? Uma baderna, a louça suja, tudo bagunçado, o quarto bagunçado. O que acontece? Aquele ambiente, quando você vê, não dá preguiça. Quando a casa está bagunçada, você sente mais preguiça. Você tem vontade de só deitar no sofá e falar assim, por quê? Porque aquele ambiente, ele está ali daquele jeito bagunçado, né? Ele está ali daquele jeito sujo. Aquilo, o que acontece? Você também está ali, não quero, tô de saco cheio. Só que quando você limpa, quem sente aquela paz? Ai, que maravilhoso, vou dormir aquela até tranquilo, porque eu limpei, porque eu organizei, porque eu fiz. Não é diferente? E a mesma coisa na nossa vida. A gente precisa entender que você precisa modificar o seu ambiente.
você precisa organizar as coisas à sua volta. O que é que você vai tirar que está te impedindo? É sujeira? É limpeza? É aquele joguinho que está te distanciando de Deus? São as redes sociais. Quantas pessoas já fizeram jejum e propósito de redes sociais que estavam muito viciadas? Ficava lá 12 horas por dia na rede social. Ah, não, é isso que está me estragando. Então, que você possa, sabe, entender que a renovação da nossa mente, a transformação da nossa mente, ela acontece também quando você olha para as coisas de fora e entende que você vai selecionar o que vai te influenciar. Você vai escolher o que vai te influenciar. Vou dar um exemplo. Se, por exemplo, para você ir para uma festa é uma tentação, porque lá vai ter pessoas bebendo, vai ter pessoas fumando narguilé, vai ter pessoas fazendo... Se para você for uma tentação, por que você vai? Por que você vai estar neste ambiente? Se colocando ali, naquele ambiente que pode ser que você caia, desista. Então, o que eu fazia? Porque o pessoal da minha época da escola fazia festa todo final de semana. Sabe o que eu fazia? Eu não ia. Por quê? Porque se eu fosse, eu ia estar ali me sentindo deslocada. As pessoas ali na roda fumam narguilé. Tá, mas eu não fumo narguilé. As pessoas ali bebendo, à vontade, enchendo a cara, bêbada. Tá, mas eu não faço isso. Então o que eu fazia? Eu me retirava. Escolhi um outro ambiente. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: Você pode escolher e selecionar o seu ambiente. Continua falando para ela: Você precisa limpar o seu ambiente. No próximo, até coloquei umas setinhas, porque a gente está o tempo todo sendo influenciado pela opinião de alguém, sendo influenciado por um amigo, sendo influenciado pela TV, sendo influenciado pelas redes sociais. Por todo mundo a gente pode ser influenciado. Mas, para a gente ter a renovação da nossa mente, nós podemos escolher e selecionar o nosso ambiente. Por isso que eu coloquei no próximo uma imagem de limpeza. Porque você precisa limpar o seu ambiente. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu estava viajando, voltei de viagem, e aí eu queria voltar para um propósito que eu estava fazendo. E esse propósito, né, de jejum intermitente, fora o jejum espiritual, existe um jejum de dieta. Só que para isso você precisa abrir mão de várias coisas. Vou dar um exemplo: precisa beber água, 3 litros de água por dia. Pergunta: eu parava de trabalhar para beber água? Não. O que eu percebi? O que eu tinha que fazer? De manhã eu pegava já um balde de água, não é balde, né, gente? Uma garrafa de água enorme, uma garrafona de água de 3 litros, enchia a garrafa, todos os dias estou fazendo isso, enchia a garrafa e já colocava, antes de eu começar a trabalhar, em cima da minha mesa. Pergunta: estou conseguindo beber água? Estou. Por quê? Porque eu já me antecipei. Se eu preciso beber 3 litros de água por dia, eu vou começar a trabalhar, eu vou esquecer, nem vou lembrar de beber água. Eu vou ter que ir lá, deixar o que eu estou fazendo, ir lá para a cozinha, ir lá buscar, voltar, eu não vou lembrar. O que eu fiz? Deixa eu já pegar aqui minha garrafa de 3 litros, colocar aqui. A mesma coisa, vou dar um exemplo de fazer academia. Quantas vezes, né, a pessoa não tem coragem de levantar da cama, toca o despertador, não vai. Se a pessoa já dorme com a roupa da academia, ou deixa ali do ladinho a roupa, não é mais fácil que ela vai conseguir no outro dia? E por que na fé você não faz isso? Por que na fé você dificulta as coisas? Você sabe que aquela pessoa, aquele contato, aquele encontro vai te afastar de Deus. Por que você vai? A gente precisa entender. Se eu vou, se vai facilitar eu dizer não para o pecado, eu desinstalando tal aplicativo do meu celular, eu vou desinstalar agora. Para que eu vou deixar a tentação vir bater na minha porta? Você precisa se antecipar.
Porque assim, quando Deus ele traz na palavra que Ele quer renovar a nossa mente, e Ele já tem falado sobre a mentalidade para a gente há um tempo, e Ele traz novamente isso para nós, você acha que o diabo quer que você seja uma pessoa de Deus? Pensa. Você acha que o diabo ele quer que você seja uma pessoa transformada? O diabo veio para quê mesmo? Matar, roubar, destruir. E ele vai dar um jeitinho de colocar pessoas no seu caminho, influências perto de você, para que você caia. Os batizados de domingo, né? Que se batizou no domingo. A mesma coisa. Você acha que o diabo está feliz? Que vocês tomaram a decisão de entregar a vida para Jesus de fato e de verdade? A morrer a velha criatura e nascer uma nova criatura? Não está. Por isso que vocês precisam constantemente, todos nós, vigiar e orar. E o vigiar significa isso. Você se precaver e organizar o seu ambiente. Eu tenho certeza que quando jovem, se eu continuasse a participar das festas, se eu continuasse com as mesmas amizades, eu não estaria hoje na igreja. Eu não seria a mulher de Deus que eu sou hoje. Porque não adianta. Se você anda com 5 mentirosos, você vai ser o 6º mentiroso. Se você anda ali com aquelas pessoas, você vai ser igual. Então, você precisa entender que você pode sim organizar, selecionar o seu ambiente, para que assim, sabemos que o ambiente vai nos influenciar, mas que seja uma influência boa, uma influência positiva. Algo que alguém, por exemplo, vai te contar um problema. Uma vez, né, chegaram e falaram assim: ai, tá difícil, tô cheio de problema. E sabe o que a pessoa falou? Olha o conselho: ai, vai beber, vai encher a cara. Enche a cara, bebe. Aí você vai esquecer todos os problemas. Olha só, olha a orientação. Mas quando você tem ali uma influência boa do seu lado, uma influência de Deus, a pessoa fala assim: ó, vem aqui, vamos orar. Vamos orar, vai dar certo em nome de Jesus, que seja feita a vontade de Deus. Então que a gente possa olhar, sabe, para o nosso ambiente externo e que a gente possa fazer mudanças. Porque não é fácil. Como eu falei, não é fácil. Limpeza, quem falar que ama a limpeza, olha, vou fazer um coração para que eu também ame limpeza. Quem ama a limpeza aqui? A Tatá levanta a mão? Tatá, vamos em casa lá, fazer uma faxina? Que a gente possa fazer essa limpeza, não só fisicamente, mas fazer essa limpeza no nosso coração, nas nossas redes sociais, no lugar que você vê, no seu ambiente de trabalho. O que você vai colocar no seu ambiente de trabalho para você não cair? É uma frase? Esses dias eu ganhei, né, uma xícara escrita assim: se pensar em desistir, lembre porque você começou. Vou colocar, tá lá, minha xícara, maravilhosa. O que você vai colocar perto de você para te influenciar para o bem, de forma positiva? Você vai deixar a Bíblia do seu lado? Você vai tirar aquele quadro de caveira, aquela roupa de caveira que está no seu armário? Não sei, o que você vai fazer? Você precisa fazer alguma coisa. No meu escritório, né, no meu lugar onde eu trabalho, eu deixo um monte de post-it, gente. Post-it, assim, ó. Eu tenho uma lousa fora os post-it, com um monte de versículo, com um monte de palavras. Por quê? Porque tem dia que eu esqueço. Eu esqueço quem eu sou, eu esqueço o que Deus falou pra mim. E é normal. Só que aí quando a gente coloca ao nosso ambiente, quando eu esqueço, tá lá: eu sou filha do rei. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu olho e eu lembro quem eu sou. Porque o meu ambiente eu preparei já pra mim. Pro dia mal, pro dia que eu estiver fraca, pro dia que eu estiver triste, pro dia que eu estiver desanimada. Tá lá. Tá lá pronto. E às vezes, sabe, você precisa fazer isso na sua vida. Se o Senhor trouxe a palavra, eu tenho certeza que você precisa fazer isso na sua vida, amém? Amém. E o próximo, vamos todo mundo perguntar aí para a pessoa que está do seu lado: como está seu ambiente interno? Pergunta de novo: como está seu ambiente interno? Vamos falar sobre isso também, porque sabemos que o externo influencia e nós vamos escolher as coisas certas,
gente não ser influenciado para o mal, pelo contrário, para nos reforçar a nossa identidade com Deus, a nossa vida com Deus. Vamos organizar o nosso ambiente externo. Mas como que está seu ambiente externo? Interno, desculpa. Como que está o seu coração? Como que estão os seus pensamentos? Será que seus pensamentos, coloca no próximo, está cheio de lixo? Será que você só pensa em besteira? Em palavrão? Em vício? Coloquei só ali alguns exemplos. Será que você é escravo do celular? Porque muitas pessoas, né, pegam o celular e acabam, querendo ou não, sendo escravizados por ele. Fica lá horas, não ora com a família, não assiste um filme da fé, não conversa, fica ali, ó, no telefone rolando. Como que está o seu ambiente interno? E sabe o que é mais interessante? Que na palavra de Deus diz assim, ó, põe no próximo. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ninguém pode falar assim: ai, obreira, mas é tão difícil. Ai, mas o pecado é tão grande. Ai, acontece que a angústia, a tristeza me pega de um jeito. A palavra de Deus está dizendo que toda a tentação pode vir sim, mas junto com ela vem o escape, vem a possibilidade de você dizer: não aceito, eu não quero. Tá vendo esse pensamento? Eu não quero. Quem aqui todos os dias escolhe a roupa que vai vestir? Você escolhe? E por que você não faz isso no seu pensamento? Você começa com um monte de pensamentos de besteira e você escolhe e fala assim, ó, tá vendo esse pensamento aqui? Que eu tô pensando besteira? Vou pegar esse pensamento, ó, vou jogar no lixo, eu não quero. Os cientistas já dizem isso, que a gente pode escolher o que a gente pensa. Olha só. E por que muitas vezes você não escolhe? Por que muitas vezes você se deixa ser levado? Tá na hora da gente fazer a limpeza. Tá na hora da gente fazer a limpeza. Coloquei aqui mais uma foto de limpeza. Que limpeza você precisa fazer no seu interior? Ah, eu não consigo. Deus não me perdoa. Ou algo que você tem aí no seu coração. Falta 13 meses para finalizar o ano. Algum projeto que você fala: ah, não, tá difícil, eu tô corrida, não tenho tempo. Você consegue sim. É só você falar para a sua mente. É só você acreditar que você pode ser limpo, que você pode ser transformado. E já foi pregado aqui, pode colocar no próximo, sobre isso aqui, ó. A nossa mente não sabe diferenciar o real do imaginário. Mas sabe por que muitas vezes as pessoas pecam? Porque começa aqui, ó. Ela começa a pensar, ela começa a imaginar, ela começa a sentir. E aí ela usa essa mente para fazer o que é errado. E aí depois ela vai lá e executa o pecado. Porque ela já pensou, ela já imaginou, ela já sentiu. Ela já desenhou na cabeça dela como ia ser. E por que a gente não faz ao contrário? Pegar a nossa mente, já que é para a gente renovar e transformar a nossa mente, e você começar a pensar em coisas boas. Ao invés de você ficar maquinando na sua mente o mal, a tristeza, o não dar certo, ah, eu não saio do lugar mesmo, ao invés de você ficar toda hora nesse pensamento, pega esse pensamento, escolhe, joga no lixo. Eu vou falar assim para mim mesmo: eu consigo, eu sou filho de Deus, eu sou diferente, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Começa a falar isso para si mesmo. Começa a mudar a si mesmo. E tem aqui, né, algo que eu trouxe para vocês. Está aqui, a lagarta conversando com a borboleta. E a lagarta pergunta assim, ó: você mudou, o que você tomou? O que ela responde? Decisões. Porque a transformação só acontece para quem decide.
mudança na sua vida só vai acontecer se você decidir. A transformação da sua mente só vai acontecer se você decidir mudar dentro e mudar fora também. É sua responsabilidade. É nossa responsabilidade. Entender que assim como a nossa mente, na maioria das vezes, infelizmente, maquina o mal, pensa coisa ruim, está desanimado, a nossa mente pode sonhar, pode falar coisas positivas. Ao invés de você pegar a sua mente para pensar em coisas, em podridão, em pecado, você pode pegar a sua mente e começar a declarar: nossa, eu estou imaginando já eu na casa do Senhor, louvando, lá na frente do altar, dançando lá na frente, louvando ao Senhor. Por que você não pensa isso? Por que você não pensa você sendo usado por Deus aqui? Nossa, deixa eu pensar e imaginar eu ajudando as criancinhas carentes, as criancinhas que vêm, muitas vezes não têm o que comer, muitas vezes passam dificuldade. Tem o pai e a mãe que brigam ou que estão nas drogas e é tão difícil. E eles vêm. Por que você não pensa nisso, Senhor? Eu quero ser como instrumento. Se imagina fazendo coisas boas. Imagina, quem aqui tem o sonho de trocar de carro ou ter um carro? Levanta a mão. Por que você não usa essa mente para você se imaginar indo lá, trabalhando, juntando dinheiro, indo na concessionária, comprando seu carro? Por que não usar a nossa mente para trazer o positivo, para trazer algo bom? E quando a gente pega a nossa mente e coloca as coisas boas, uma mágica acontece. Sabe o que acontece? Tudo começa a dar certo. Quando você permite que Deus transforme a sua mente, tudo começa a dar certo. Parece que ele está andando assim, ó, e as portas estão se abrindo, e as coisas estão vindo, e Deus está te abençoando, porque você está fazendo aquilo que é a vontade dele, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus.